vos farei pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste 5º domingo do tempo comum, refletimos sobre a vocação. Todos fomos chamados à vida, todos nós batizados recebemos a missão de levar adiante a obra começada por Jesus, a obra do reino, dar continuidade àquilo que Jesus inaugurou. E desta maneira Ele quer se servir de nós para que a obra do reino aconteça, já aqui, agora, neste mundo. E desta maneira todos nós recebemos esta missão, cada um com seus dons, carismas, ministérios, cada um é chamado a dar a sua parcela de contribuição para que aconteça verdadeiramente o reino de Deus. Contudo, bem sabemos que não somos perfeitos, temos nossas limitações, nossas dificuldades. Muitas vezes nos deparamos com tamanhos desafios, obstáculos, dificuldades. Porém, é preciso ser perseverante, persistente, insistir cada vez mais, progredir cada vez mais no caminho do Divino Mestre, no caminho de Jesus. Ouvimos na primeira leitura no livro do profeta Isaías. Isaías, chamado por Deus a esta importante missão de ser profeta, anunciar a palavra de Deus, anunciar a mensagem de Deus, mas também denunciar as injustiças, as incoerências, os erros deste mundo, deste tempo. E desta maneira,
também Isaías recorda a sua fragilidade humana. Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Reconhece-se um pecador, também cheio de falhas, limitações. Assim como São Paulo, que na segunda leitura, escrevendo a sua carta aos Coríntios, vai dizer que o centro de tudo é o Evangelho, o Cristo ressuscitado, a qual todos nós somos chamados a pregar, a anunciar. Este é o querigma, a mensagem central do anúncio do Evangelho. Mas também Paulo se reconhece pecador, limitado, o menor dos apóstolos. Inclusive, Paulo, como ouvimos, ele se apresenta como que o Jesus que lhe aparece como um abortivo, ou seja, Paulo se reconhece também um pecador, porque por muito tempo perseguiu a igreja, os cristãos, mas tornou-se um grande apóstolo, um grande missionário, um grande homem de fé, que testemunhou verdadeiramente a Cristo, dando a sua vida para que o Evangelho fosse anunciado a toda criatura. Também no Evangelho, São Lucas narra esta importante passagem de Jesus na barca, que ensina os seus, mas que também dá um grande ensinamento a todos nós. O ensinamento de que com Cristo a pesca acontece, ou seja, com Cristo a nossa missão acontece. Ele deve ser o centro, princípio e fim de tudo aquilo que realizamos. Quando não há Cristo, quando Cristo não está presente, não há a pesca. Jesus no Evangelho convida estes pescadores a avançar para águas mais profundas. Significa ir além. Muitas vezes nós procuramos ao longo da nossa vida inúmeras zonas de conforto, de segurança. Nós temos de pensar que neste mundo estamos de passagem. Aqui não é nossa morada eterna. Então não há segurança aqui. A segurança é somente em Deus e na vida eterna. Contudo, é preciso estarmos atentos, vigilantes e disponíveis a servir a Deus e aos irmãos e irmãs. Por isso, avançar para águas mais profundas significa sair da nossa bolha de conforto e enfrentar os desafios, as dificuldades da missão. Não é somente o padre, o bispo, aqueles que estão numa comunidade, depois são transferidos e vão para outra, enfim. Todos nós, todo batizado é chamado a seguir adiante na missão, a sair desta zona de conforto. Que muitas vezes podemos pensar, é só ir à missa, já cumpri o meu preceito dominical e está tudo certo. Mas não é bem isso. Os mais experientes vão se recordar que antigamente na missa em latim, o sacerdote se despedia, ite missa est, ou seja, ide, a missa acabou. A missa acabou, mas a missão inicia. A missão continua. A missão de cada batizado, de cada cristão, de cada filho, de cada filha de Deus. Jesus os provoca a lançar as redes, a ir além, a avançar para águas mais profundas. E acontece esta pesca extraordinária, a ponto de romper as redes. Simão Pedro também fica espantado e pede, Senhor, afasta-te de mim que sou um pecador. Mas Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, convida a Pedro e aos demais, não tenhas medo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Cada um de nós é chamado a ser pescador de gente, a dar testemunho de fé, com convicção, com dedicação, com amor, porque também os testemunhos são importantes na conversão de tantas pessoas. Porque devemos ser um outro Cristo na vida das pessoas. Muitos vão encontrar a Cristo através do nosso exemplo, das nossas atitudes,
na nossa vida de fé, na nossa vida de oração. Somos cristãos, mas somente podemos dar a outro aquilo que temos. Se temos o Cristo, damos o Cristo ao outro. Se não temos Cristo, não podemos dar nada. Então devemos ter esta compreensão e esta preocupação para que possamos verdadeiramente pôr em prática esta missão que é de Cristo e também a nossa. Peçamos, irmãos e irmãs, esta graça de estarmos sempre disponíveis a colaborar com a divina providência. Na primeira leitura, o Senhor pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: aqui estou, envia-me. Que a gente tenha também esta disponibilidade. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé, professemos a nossa fé. Creio